Pai, nós te damos graça, Pai, por essa noite. Te bendizemos, Senhor, por esse ambiente, te bendizemos por esse louvor. Te bendizemos, Pai querido, pelos percalços que passamos, porque eles nos ajudam a crescer, nos ajudam a nos posicionar, Pai, em Ti. E nós te bendizemos. Pai, nós vamos ler a Tua palavra, Senhor, vamos abrir a Bíblia, mas também queremos, Senhor Deus, abrir o nosso coração para receber a boa semente que vem do Senhor. Pai, queremos pedir que o Senhor ministre em nós, Pai, essa boa palavra, Senhor, de maneira tal que ela surta em nós para os resultados que ela está, pelas quais ela foi enviada, Senhor. Pai, a Tua palavra nos diz que ela vai, mas não volta vazia. Que nós, Senhor amado, sejamos alvos da Tua palavra nesta noite e que possamos juntos, Pai, crescer em Ti. Nós oramos, Pai querido, para que tenhamos corações abertos, corações e ouvidos acessíveis à Tua palavra, e que no nome do Senhor Jesus, Pai, o Senhor complete em nós a Tua boa obra. Que no nome do Senhor Jesus, ao sairmos daqui, Pai, saiamos cheios do Teu Espírito, renovados pela Tua palavra, sabendo, Senhor amado, que o Senhor falou conosco, de uma forma geral com a igreja, mas de uma forma especial com cada um de nós. Nós oramos, Pai, e desde já Te agradecemos por aquilo que o Senhor há de fazer em nosso meio nessa noite. Nós Te bendizemos e Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amém? Abre comigo a tua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 4. Nós vamos ler um versículo, que é o versículo 14. Amém? Acharam? Se você tem por hábito ficar de pé, quiser ficar de pé, pode ficar de pé. Se você quiser continuar sentado, também pode continuar sentado. Diz assim: Lucas, o médico amado, e mais quem? Mais quem, irmãos? E Demas enviam saudações. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está encerrando a carta de Paulo aos Colossenses. Ele está mandando, fica um abraço para todo mundo aí, o João que está aqui comigo, o Antônio, Lucas, o médico amado, e Demas enviam saudações. Agora, pula um pouquinho para frente, vamos lá em Filemon. Filemon está colado em Hebreus. É uma cartinha pequenininha, uma folhinha só, colado em Hebreus. Diz assim: Epáfras, o meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, que são os meus cooperadores. Olha só, Epáfras, o meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, são meus cooperadores. Amém? Agora volta um pouquinho, vamos lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, talvez você não vai voltar nenhuma folha aí, está coladinho. 2 Timóteo, capítulo 4, vamos ler a partir do 9. Amém? Lucas 4, 9, achamos? Isso vem com Lucas, gente, misericórdia. 2 Timóteo 4, 9. Diz assim: procure vir ao meu encontro. Para quem que Paulo está falando? Para Timóteo. Está falando, Timóteo, procure vir ao meu encontro, porque Demas, amando o presente mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Verso 11. Só Lucas está comigo. Amém? Então tá. Pode se assentar. Vamos no seu lugar aí. Nós vamos ler mais um texto daqui a pouquinho. Deixa eu fazer um preâmbulo aqui primeiro. Amém, meus irmãos? Quem já tinha ouvido falar desse homem chamado Demas? Já tinha ouvido falar? Então, irmãos, nós lemos 100% dos textos da Bíblia em que Demas é mencionado. Ele é mencionado por 3 vezes. No primeiro texto que nós lemos na carta de Paulo aos Colossenses, ele está junto com Paulo, está operando na obra, está trabalhando junto com Paulo, e Paulo, quando vai mandar as saudações finais para os irmãos da igreja de Colossos, ele falou assim: olha, está aqui comigo, nosso médico amado Lucas, e também Demas, está mandando saudações para vocês. Então, embora a gente não tenha um histórico da vida de Demas, não saiba de onde ele tenha surgido, ele tem um endosso, por assim dizer, ele tem um aval de Paulo, dizendo, falou assim, olha, está aqui comigo, do meu lado.
O Lucas, que é o médico que todos nós conhecemos, e também Demas, meu companheiro. E aí a gente pulou a ler um outro texto lá de Filemão, quando Paulo escreve para Filemão, falando a respeito de Onésimo, no finalzinho ele falou assim, olha, está aqui comigo um monte de gente. Dentre essas pessoas está aqui o meu irmão Demas, junto com Lucas, junto com Aristarco e Marcos, todos eles são meus cooperadores. O que é cooperadores, irmãos? Aqueles que cooperam juntos, que estão companheiros de ministério, companheiros de trabalho. Então, num primeiro momento, Demas estava junto com Paulo na cidade, mandando carta para os Colossenses, agora na prisão, mandando carta para Filemão. Paulo novamente faz menção de Demas, que estava junto com ele. E agora, na última carta que Paulo escreve, que é a carta de 2 Timóteo, é nessa carta de 2 Timóteo que a gente vai ter aquele famoso texto de Paulo, lembra? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, porque são as últimas palavras do apóstolo Paulo. Isso para nós termos a ideia, está em 2 Timóteo 4,7. 3 versículos depois ele fala para Timóteo, olha Timóteo, procura vir comigo, mas vem rápido. Você está com quem, Paulo? Cara, eu estou sozinho. Mas uai, cadê o pessoal que estava contigo? Aí ele começa a descrever, olha, um foi para Dalmácia, outro foi para Tessalônica, foi para a Galácia. Aí ele fala de Demas, porque Demas, tendo amado o presente mundo, fez o quê? Me abandonou e foi embora. Então, irmãos, esses 3 textos que nós lemos contam a história de um homem que no primeiro momento estava junto com Paulo, estava operando com Paulo, estava vibrando na obra, estava sendo incluído como aqueles da categoria dos cooperadores, daqueles que trabalhavam junto. E é na terceira menção que a Bíblia faz a respeito dele, já fala que ele abandonou o ministério. Ele era meu cooperador, mas agora ele me abandonou. Ele era meu colega de ministério, agora ele me abandonou. Ele é aquele que me ajudava nas pregações, agora ele me abandonou. E a palavra não diz apenas que ele abandonou, ele diz que ele foi para Tessalônica. E o pior, diz que ele fez isso por quê? Porque ele amou o presente século. Então, irmãos, esse é o resumo que a Bíblia traz a respeito da vida de Demas. E eu quis começar por Demas porque, embora fossem apenas 3 versículos de menção à vida de Demas, nós podemos encontrar um outro personagem na Bíblia que também consegue ilustrar essa história que nós acabamos de mencionar a respeito de Demas, ainda que seja uma história curta. E essa outra história está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 20, dos versos 7 a 11. Se você quiser abrir para me acompanhar, pode abrir. Se não quiser, só me empreste uns minutos da sua atenção, que eu vou fazer a leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versos 7 a 11. Diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo ele partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos, ou no cenáculo, Um jovem chamado Eutico estava sentado numa janela, adormeceu profundamente ao longo do discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu, e depois continuou a falar até o amanhecer, e foi embora. Amém? Irmãos, nós contamos de uma forma breve a história de Demas, e agora nós pegamos um outro personagem e inserimos no sermão da nossa noite, que é um jovem chamado Eutico. Qual que é o contexto aqui? O apóstolo Paulo já estava na cidade de Troade há uma semana, e agora, às vésperas dele ir embora, a Bíblia diz que era o primeiro dia da semana. Qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. E era um culto de domingo como o nosso, e a Bíblia diz que ele teria que sair cedo no dia seguinte, na manhã seguinte ele tinha uma viagem para poder fazer. Então era o último culto em Troade, o último sermão, ele pregando, e a Bíblia diz que o sermão se estendeu um pouquinho, passou das 9, chegou ali para 9h15, 9h30, talvez as pessoas começassem a olhar no relógio, e ele chegou às 10,
E as pessoas começaram a se incomodar, e ele foi para as 11, e 11h30. Quando deu meia-noite, alguém escuta o barulho. Brrr! O que foi? Um jovem chamado Eutico, que estava sentado na janela, adormeceu e caiu do terceiro andar. E quando ele caiu do terceiro andar, irmãos, todo mundo se desesperou. E foram lá embaixo ver, inclusive Paulo. Paulo chegou, deu um abraço no jovem. Gente, fica tranquilo. Ele só dorme, ele está bem. Mas a Bíblia diz que ele caiu e morreu. A Bíblia diz, caiu morto. Paulo vai dar um abraço nele. Fica tranquilo, gente, ele está vivo. Tem um lanche para a gente comer aí? Vamos fazer um lanche depois do culto? Aí todo mundo, agora vai acabar, né? Aí fizeram um lanche. Voltaram cada um para o seu lugar. E ele continuou no culto até a manhã seguinte. Começou no culto, irmãos, e virou uma vigília. Virou uma estrada longa a ser percorrida. E esse texto, irmãos, como muitos outros da palavra, ele tem para nós muitos ensinamentos que nós podemos tirar. Costumo sempre comentar aqui com os irmãos que todo texto nós podemos olhar ele por diferentes pontos de vista. Nós podemos olhar para o exemplo de Paulo, que tinha um compromisso de sair de viagem no outro dia de manhã, eu acredito que seja pela manhã, para a viagem render, mas ele não se furtou a dar o seu melhor, ele não se furtou a interromper aquilo que o Senhor estava fazendo no ambiente onde ele estava. Irmãos, às vezes nós temos que acordar na segunda-feira às 6 horas da manhã e a gente se incomoda se o culto terminar às 9h30. Se incomoda se passar para 9h20. Isso porque a gente mora todo mundo do lado da igreja. Imagina no tempo de Paulo, em que ele tinha uma viagem para fazer, e não é um tempo em que ele tinha carro para poder usar, não tinha ônibus, também não tinha avião. Muito provavelmente, no melhor dos casos, ele ia viajar nas costas de um burro, nas costas de um animal, também não era muito confortável. Mas a Bíblia diz que ainda assim, mesmo tendo que viajar no dia seguinte, ele deu o melhor de si e foi deixando o Senhor mover, e foi pregando, e foi estendendo o sermão até perto de meia-noite. E não apenas isso, depois da interrupção ele continuou até a manhã seguinte. A gente pode olhar pelo lado dele. A gente pode olhar pelo lado das pessoas que estavam lá, com interesse naquilo que estava sendo ensinado. Porque a palavra diz que o sermão se estendeu, e quando ela diz, para mim, diz que se estendeu, eu acredito que é algo que é fora do comum, porque se não tivesse se estendido, a Bíblia não faria questão de falar que estendeu. Só falou que Paulo ficaria pregando. Mas a Bíblia diz que se estendeu, aconteceu um incidente, eles comeram e depois Paulo voltou a ensinar. Continuou pregando, ou seja, continuou pregando porque tinha gente ouvindo. Então ninguém foi embora. Também nos ensina. Mas o foco, irmãos, que eu quero trazer para a nossa reflexão nesta noite é o que aconteceu com esse jovem chamado Eutico. Que, como eu disse no começo, embora seja um dia, ou melhor, uma noite, ele ilustra também a vida de Demas, que embora não se resuma num dia ou numa noite, nós podemos resumi-la nos 3 capítulos, ou nos 3 versículos que nós lemos. Por quê, pastor Vitor? Porque esse culto, irmãos, e essa vida de Demas ilustra a vida de todo cristão, jornada de todos nós. E se nós não vigiarmos, nós podemos correr o risco de acabar como Demas ou de acabar como Eutico. A história de Demas, que se resume na vida de Eutico, pode ser aplicada à vida de qualquer pessoa, se não tomar os cuidados que eles não tomaram. E é isso, irmãos, que eu quero trazer para nos edificar nessa noite. A Bíblia fala de Paulo, fala das pessoas, e não dá muitos detalhes a respeito de quantas pessoas, a respeito de se eles estavam apertados, se eles estavam confortáveis, se tinha água, se tinha iluminação suficiente. Diz que havia muitas candeias, então nós acreditamos que havia muitas velas acesas. Não diz quantas janelas haviam, mas diz que numa delas, pelo menos, havia um jovem assentado. E aquele jovem que pegou no sono, caiu do 3º andar. E o texto nos conta que ele morreu. O destaque da história está na vida de Eutico, porque é Eutico que dormiu, é Eutico que foi precipitado do 3º andar, foi Eutico que foi ressuscitado. Esse é o destaque do texto. E o que nós queremos tirar de ensinamento para nós? Irmãos, vamos imaginar o começo daquele culto naquela noite. Gente, Paulo vai pregar. Se fosse hoje, talvez as pessoas lançassem uma campanha, fizessem uma publicidade no Instagram, não percam, domingo, o apóstolo Paulo em nossa igreja.
último encontro antes de partir. Imagina como que aquilo chamava atenção e as pessoas vieram ver, vieram assistir o sermão de Paulo, as pessoas foram chegando, foram se apertando nos lugares e encheu todo o cenáculo. Irmãos, quando você chega na igreja, tem algum lugar onde você é obrigado a se sentar ou é você que escolhe o lugar onde você vai ficar? Quem escolhe, irmãos? É você que escolhe onde você vai sentar. Quem que escolheu o lugar de Eutico, irmãos? O próprio Eutico. Foi o próprio jovem que escolheu o lugar de se assentar. Então, a primeira coisa, irmãos, que eu compartilho nessa noite é que cada um de nós escolhe o lugar onde está no corpo. Cada um de nós escolhe o lugar onde nós estamos. Certa vez eu ouvi alguém dizer, e eu acho que faz muito sentido, disse assim: nós estamos tão perto de Deus quanto nós escolhemos estar. O maná, irmãos, chovia todos os dias. Quem queria muito, colhia muito. Quem queria pouco, colhia pouco. Quem não queria nada, não colhia nada, uai. Mas o maná estava disponível. Então, quando as pessoas chegaram naquele dia, aquele cenáculo, quem queria chegar lá na frente e se assentar, se sentava na frente. Quem queria se sentar perto da porta, ficava perto da porta. Quem queria ficar no cantinho da parede, ficava no cantinho da parede. Mas a Bíblia diz que esse jovem específico, ele escolheu estar na janela. Irmãos, a nossa igreja está no térreo. Vamos imaginar aqui, vamos subir para o nosso terraço aqui. Tem pessoas que podem escolher ficar perto do parapeito. Tem pessoas que podem escolher chegar perto do parapeito e se assentar no parapeito. Agora, tem pessoas que gostam de segurança, botam a cadeirinha lá no meio da laje. É um lugar também, não é? Sim ou não, irmãos? Mostra para nós que tem pessoas que vão escolher lugares seguros, lugares de confiança, lugares firmes, mas tem pessoas que vão escolher lugares cujo risco é maior. Então, quando a gente olha para a vida desse jovem e percebe que ele escolheu se assentar na janela, tem alguns lugares, algumas coisas que nos chamam a atenção. A janela é um lugar arejado, concorda comigo? Principalmente num lugar onde não tinha ar-condicionado, ventiladores também acredito que não, e a possibilidade de ter alguém abanando um ou outro também é bem pequena. Ele escolheu um lugar que era arejado, um lugar que parecia confortável. Muitos lugares, irmãos, na obra do Senhor vão parecer confortáveis, mas são perigosos, porque não exigem de nós atenção devida, ou melhor, exigem de nós uma atenção devida, que se não for dada, ela pode trazer prejuízo para a nossa vida. Agora, ao mesmo tempo que a janela era um lugar arejado, um lugar que permitia respirar um ar mais fresco, também era um lugar perigoso, porque era um lugar de visão dividida. Irmãos, é só a gente fazer uma análise. Quem está ali na porta está dividindo a atenção com o que está lá fora e com o que está aqui dentro. Sim ou não? Se acontecer um barulho, se dá uma batida ali em frente, pá, bateu. 97,8% das pessoas vão olhar para trás para ver o que aconteceu. Vai ou não vai? Na nossa igreja lá no Sagrado, a igreja dava de frente para uma avenida. E aí depois nós colocamos um tapumezinho de madeira. Por quê? Porque se passasse um mosquito voando na porta, todo mundo olhava. Então, irmãos, a janela é um lugar fresco, top, mas é um lugar que divide a sua atenção. Então, aquele jovem que estava lá na janela, ele estava num lugar de atenção dividida. Ele estava com atenção para fora, com atenção para dentro. E não digo que ele estava atenção para fora, irmãos, vê se me entendem, não é que ele não estivesse prestando atenção no culto. Nós estamos aplicando o texto à nossa vida, mostrando que alguns lugares dividem a nossa atenção. É mais fácil o Edson, onde ele está, perder a atenção com o que está acontecendo na rua, do que a Doralice, onde ela está. Porque a Doralice não tem o campo visual do que está na rua, ainda que ela possa ouvir. É mais fácil quem está lá perto da porta se distrair com o que acontece lá fora do que quem está aqui para dentro. Faz sentido ou não faz sentido? Então nos mostra, irmãos, que quanto mais para dentro, quanto mais envolvido, quanto mais engajado você está naquilo que você está fazendo, menos as distrações de fora roubam o seu foco. Aí o problema, qual é, pastor Vitor? O problema é que tem gente que quando entra para a causa, não escolhe um lugar de segurança, não escolhe um lugar de esteio, não escolhe um lugar de firmeza, escolhe um lugar que está mais para lá do que para cá, escolhe um lugar evasivo. Quantas vezes, irmãos, nós percebemos que algumas pessoas, quando vêm à igreja, vou falar de uma forma geral, preferem se sentar perto da porta, porque se precisar sair de fininho, eles saem, porque se precisar ir embora antes do culto, eles vão.
Agora, se a pessoa vem, chega na frente, fica ruim, fica sem graça. Então, o fato de estar mais para lá do que para cá, ou com a atenção dividida, é algo que é perigoso para quem se dispõe a estar no Evangelho, se dispõe a estar na obra, se dispõe a caminhar no reino. Desde a antiguidade, irmãos, quando o profeta Elias confronta o povo no Alto Monte Carmelo, ele diz: gente, até quando nós vamos cochear entre dois pensamentos? Lembra? Gente, se Baal é Deus, vai seguir Baal, mas se o Senhor é Deus, vai seguir a Deus. É como se a gente falasse assim: cara, até quando você vai ficar aí na janela? Olha para dentro, olha para fora, olha para o cachorro. Aí Paulo liberou a palavra de bênção. Nossa, que legal, que assim, já era. Irmãos, a gente vem aqui, talvez você não fique na janela, mas você vai no banheiro 30 vezes, vai beber água 427 vezes. Mexe no celular 784. Eu não sei se foi coincidência ou não, mas hoje a gente tinha um monte de celular filmando. Tinha ou não tinha? Para além do normal. Porque chamou atenção. E chamou mais atenção porque tinha flashes ligados, então via os brilhinhos, igual a estrela. Ah, mas eu quero filmar. Que bênção, meu, glória a Deus. Mas viva o momento também. Porque às vezes você pega o celular, ó, você não está olhando o momento, você está olhando para a sua tela, para ver se o enquadramento foi legal, para ver se ficou bonito, se deu o zoom. Aí chega em casa, você tem que ver o que você filmou, porque no ao vivo você nem lembra do que você participou. Janela, irmãos, é um lugar de perigo. Pastor Vitor, eu estou sentado no banco central da igreja. Aqui não fala, irmãos, de janela física. O texto em si, sim, mas a aplicação que nós estamos trazendo para a nossa vida, nós estamos falando de um lugar de perigo, um lugar de limite, de extremo. E o que isso nos mostra, irmãos? O que foi o desfecho da vida de Eutico? Caiu do terceiro andar e bateu as botas. A gente observa o contexto, que Paulo foi lá, deu um abraço, ele está vivo, gente, está bem, e vamos continuar o sermão. Agora, quantas pessoas não têm a mesma oportunidade? Se envolvem no Evangelho, se assentam num lugar de perigo, caem da janela e não têm a oportunidade de ter alguém para poder ir lá resgatar ele. Então, irmãos, nós precisamos olhar para o texto e entender, ou pelo menos extrair dele, o que ele pode nos ensinar. Primeiro, eu coloquei como texto aqui, eu sempre gosto de colocar uma frase, não necessariamente como tema, mas é uma frase que eu vou guardar, porque todos esses papeizinhos aqui eu guardo, para mim reler, para mim compartilhar num outro momento de oportunidade. Então eu sempre coloco uma frasezinha, e a frasezinha de hoje é assim: janela não é bizu. Você falar bizu, alguém sabe o que é bizu? Bizu é uma dica, uma orientação, é um segredo. Vou te dar uma dica bacana, hein? Qual que é bacana? Janela não é bizu não, cara. Janela não é lugar bom para você ficar. Por quê, pastor Vitor? É fresquinho. Eu sei, irmãos, que é fresquinho, mas se você não vigiar, você cai do lado de fora. Então, alguns conselhos para a nossa vida. Eu não posso ficar num lugar onde a minha atenção é dividida. O que é atenção é dividida? Meio dentro e meio fora? Ora eu estou, ora eu não estou, nem lá e nem cá. Se a gente analisar, irmãos, na nossa igreja, nós temos pessoas que são assíduos, que estão aqui todos os dias, que estão participando da obra, que estão se envolvendo, mas também tem alguns que é tipo turista, é tipo casa de veraneio, vem de vez em quando não vem. Irmãos, de todo o coração, eu não me importo, diante do Senhor eu falo isso, não me importo se você não vir aqui e for no outro lugar, desde que você vá em algum lugar, amém? Faz sentido? Um dia a moça chegou na congregação para poder falar comigo, mas com a Pri, e assim: ei Maria, tudo bem? Você está sumida, hein? Aí ela, querendo justificar para mim, falou assim: eu estou sumida, mas eu não estou indo no outro lugar não, né? Falei: não, mano, pelo amor de Deus, vai no outro lugar, aqui eu sei que você não está vindo. Então, irmãos, viver uma vida nem lá e nem cá, e quando eu digo nem lá e nem cá, não é desta igreja não, é nem lá e nem cá no reino, no Evangelho. Por quê? Porque está com a atenção dividida, não sabe se está dentro, se está fora, não sabe se é frio, se é morno, se está quente, se está... Não sabe. Ora estou, ora não estou, ora eu sou crente, reteté, manto, ora eu estou escutando pagode, ouvindo funk, bebendo. Ou vai jorrar água amarga ou vai jogar água doce. Será que todo dia Elias tem que bradar na nossa vida? Ei, vamos parar de cochear entre dois pensamentos. Sai desse lugar que você tem uma visão para o lado de fora e uma visão para o lado de dentro. E às vezes, irmãos, escolher janela parece ser confortável, porque você veio do lado de fora. E deixa eu dizer uma coisa para você, no Senhor, tem gente que não pode ficar na janela vendo as coisas do lado de fora.
Porque se vê as coisas do lado de fora, vai dar vontade de sair. Tem um texto de Provérbios, salvo engano, que diz assim, para não olhar, para você olhar para o vinho enquanto ele estiver escorrendo e brilhando. É igual como um dia que você está com sede e você olha para uma água assim, geladinha, até dando aquelas gotinhas do lado de fora. Assim, irmãos, não olha não. Para quem não bebe não tem problema nenhum. O que o texto está ensinando é, não olha para aquilo que vai mexer contigo, que vai te dar uma balanceada, que vai fazer lá em casa, hein? Não, irmãos, isso vai te derrubar. Se você não tem maturidade para estar na janela, não fica na janela. Amém? O que faz então, pastor Vitor? Acaba com a janela? Não. Janela serve para arejar, para trocar o ar. Janela é uma bênção, irmãos. Desde que sejam pessoas maduras que estejam ali. É igual aqui na escada, ó. A escada é uma bênção, serve para jogar a gente lá para cima. Mas quando as crianças começam a brincar na escada, tem que vir um adulto e falar assim, pode brincar para lá, pode brincar para lá. Quando a criança começa a colocar a escada aqui na beirada da igreja, tem que falar, pode parar com isso aí, chega para cá. Não é assim que a gente tem que fazer o tempo todo? Significa que tem que acabar com o parapeito? Não, irmão, o parapeito está ali. Significa que não pode dar liberdade para ela chegar lá perto. Então, primeira coisa, não posso ficar num lugar de atenção dividida. Por quê? Porque no lugar de atenção dividida, eu estou entrando onde o Senhor falou. Olha, nem porque você não é quente e nem você é frio, eu vou te vomitar, porque você está sendo morno. Não é, irmãos? Morno não é que ele está nem lá e nem cá? Não é nem quente nem frio? Você é o que, cara? Não, eu sou assim, sou meio lá e meio cá. Não, a gente tem que posicionar. E quando ele diz assim, olha, porque você não é nem quente nem frio, mas é morno, eu vou te vomitar. Aí eu coloquei uma coisa para nós pensarmos aqui, ó. Todos passam em algum momento pelo estágio de mornidão. Isso é normal. Faz sentido? Todo mundo em algum momento é morno na vida. Ah, pastor Vitor, misericórdia. Claro que é, irmão. O que é ser morno? Morno não é um estado de transição? Ou é o frio que está indo para o quente, vai passar pelo morno, não vai ou não vai? Ou então é o quente que está indo para o frio, também vai passar pelo morno, vai ou não vai? Então, se você um dia era uma pessoa fria, chegou aqui não querendo nada com nada, e hoje está no reteté, está no manto aí, você passou pelo estado de mornidão. Todo mundo passa, irmãos. Então, passar pelo estado de mornidão é normal. O que não é normal? Ficar nesse estado para sempre. Assim como é normal você ter um dia mal, você ter um dia que as coisas não saem legal, um dia que as coisas não funcionam do jeito que você esperava, normal. Agora, se está acontecendo isso todo dia, alguma coisa não está legal. Então a gente tem que identificar esse lugar. Por quê? Permanecer num lugar de atenção dividida, de coração dividido, não é normal. Se num domingo você está vibrando, no outro domingo você não quer nada com a obra. Num dia você está querendo amar todo dia, no outro dia você não ama ninguém. Um dia você quer ganhar o mundo para Jesus, no outro dia é cada um por si. Não é normal. Não é. Segunda coisa, não é saudável. Olha só, primeiro, não é saudável ficar em um lugar de atenção dividida. Segundo, não é saudável ficar em um lugar de extremidade. Como assim de extremidade? É a mesma coisa, pastor Vitor? Pode ser, mas não é. Irmãos, quantos aqui dirigem? Dirige. É saudável para você que dirige, com a pista enorme, andar com o teu carro rapando o pneu no meio-fio? É saudável, irmão? Não é, porque ele é o extremo da pista. Qualquer negocinho tu bate, estoura um pneu. Então sai do extremo, não é saudável não. Irmãos, qualquer extremo na vida cristã não é bom, não é saudável. Como assim, pastor Vitor? Não, irmão. Nem tanto e nem tão pouco. Se você falar assim, agora eu vou para o extremo, vou ser crente ao máximo, cara. Vou estar aqui domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, de madrugada, de manhã, vibrando, fazendo tudo na obra. E a tua família fica como? Não é saudável, irmãos. Não é saudável. Mas o teu pique, eu estou vibrando, tá? Eu estou vibrando, irmãos. Eu sou uma pessoa, a minha esposa é outra, minha filha é outra. Faz sentido? Faz sentido? Quem é pastor na minha casa? Eu. Então, eu tenho que aguentar uma paulada que eu não posso impor para minha esposa, para minhas meninas. Então, a vida no extremo não é saudável. E mesmo eu, como pastor, falo assim, vou ficar aqui, vou fazer uma campanha, um voto aqui, vou ficar um ano dentro da igreja aqui, igual um monge, igual um ermitão. E minha casa, e minha família?
Então não é saudável uma vida no extremo. Esse extremo não é bom. E o outro extremo, de quem não quer nada com a dureza, igualmente não é saudável. Por quê? Qualquer vida no extremo, irmão, você pode acabar caindo para o lado de dentro, mas também pode acabar caindo para o lado de fora. Não é o que a gente fala sempre, olha, mês que vem vai ter Santa Ceia. Vai mesmo, irmão, mas quem te garante que você vai estar aqui? Ninguém garante. Então, irmãos, viver uma vida de atenção dividida não é saudável. Viver uma vida de extremos, uma hora é muito crente, outra hora não é crente nada. Outra hora fala em mistério até quando tropeça. Outra hora nem se Jesus aparecer na sua frente você não dá um glória. Uma hora tudo é espiritual, outra hora nada é espiritual. Não é saudável. Não é saudável. Outro detalhe. Vocês concordam comigo que quando o texto diz que Eutico adormeceu, vencido pelo sono, caiu? Irmãos, ninguém vence sem luta, não. Faz sentido? Cara, o garoto está na janela, está num lugar de atenção dividida, está num lugar extremo, de risco, começou a pescar. Por que não saiu de lá? Então, outro detalhe que nós aprendemos é aprender a olhar para os avisos que o Espírito Santo nos dá. O sono foi chegando, irmãos, ele não percebeu. É igual quando a gente está dirigindo. Você pescou uma vez, o carro foi do outro lado, você acertou, pescou, mas, irmãos, encosta o carro. Porque se você continuar, não vai dar para chegar, tu bate e morre. Então o jovem começou aqui, uma luta ferrenha contra o sono. Eu não sei se foi soco, se foi chute, se foi pescado, pescoço até doendo, mas a Bíblia diz que ele foi vencido pelo sono. Algumas versões dizem assim: Eutico caiu no sono e caiu do terceiro andar. Primeiro, ele caiu sentadinho no lugar dele, porque ele perdeu essa guerra, ele caiu lá de cima. Como assim, pastor Vitor? Irmãos, enquanto ele está na janela, você concorda comigo? Vamos imaginar que, em vez da janela, fosse um muro aqui, Enquanto eu estou aqui no muro, eu posso escolher se eu venho para dentro ou se eu venho para fora. Faz sentido? Aí eu estou aqui em cima, comecei a pescar, comecei a ficar sonolento. Cara, está mostrando para mim que vai dar errado. Então, enquanto eu estou só no pescar, é hora de eu tomar uma decisão, ficar do lado de dentro. Por quê? Às vezes a pessoa está naquela vida de nem lá e nem cá, vida de extremo, não sei se eu estou, se eu não estou, aí começa a pescar, começa a dar um monte de mostra. Quando eu era criança, não faz tanto tempo não, foi ontem quase, eu vi uma coisa dos meninos que eram os colegas que diziam assim, olha, quando for nadar em tal lugar, toma muito cuidado. Eu não sei o fundo de verdade não, estou lembrando que os colegas falavam isso. Quando for nadar em algum lugar, toma muito cuidado. Porque quando alguém começa a afogar, ele vai afundar e voltar 3 vezes. Eu não sei de fundamento nenhum, é o que os coleguinhas falavam. Ele diz assim, afundou e voltou uma vez, tenta pegar. Afundou e voltou segunda vez, tenta tirar ele da água. Afundou e voltou terceira, tenta, porque se afundar a 4ª vez já não pega mais. Eu não sei se era para colocar medo, não sei se tinham visto algum filme, mas era assim que falavam. Embora, irmãos, seja um exemplo da minha época de criança, serve para a nossa vida. Cara, foi num lugar, é perigoso, afundou, voltou, deu para sair, sai fora. Pastor Vitor, como é que isso aplica a minha vida? Irmão, quantas vezes você já ficou meio lá e meio cá? Quantas vezes você, não dá mais, não quero mais ser crente não. Aí o Senhor te resgatou, te botou para cima, vamos lá. Então sai da janela, cara. Porque às vezes a gente já bateu na trave um monte de vezes, irmãos. E chute na trave é muito legal, pode ir para fora ou pode ir para dentro do gol. Então, não ignora quando o sono começa a chegar. Não ignora quando as mostras começam a aparecer, nos dando direção. Fala assim, é perigoso isso que você está fazendo. Esse lugar que você está é perigoso. A gente lê o texto de Demas. Vamos falar de Demas. Você acha que Demas estava assim, quer saber? Eu vou abandonar Paulo, vou embora. O filho pródigo, que a Bíblia diz que chegou para o seu pai e falou assim, pai, eu posso ir embora? Irmãos, isso não acontece de uma hora para outra não. Ele começa a formar no coração dele o desejo de viver a própria vida, o desejo de ficar longe do pai. Ele começa a cogitar
Rapaz, sabe que lá fora tem uma paisagem bacana? Olha que o mundo lá fora é colorido. Ele começa a formar no coração. Isso são sinais de que as coisas não estão andando bem. Talvez a gente não tenha coragem de admitir, mas quantos momentos a pessoa começa a botar na balança? Será que vale a pena ser crente mesmo? Será que está valendo a pena esse negócio de ir na igreja? Não está mudando nada. Meu filho continua do mesmo jeito, a minha casa continua do mesmo jeito, meu esposo, meu trabalho, a vida financeira não anda. Será que está valendo a pena? Você está cochilando, você está pescando. Está te dando sinal de que as coisas não estão legais. Para quê, pastor Vitor? Para mim acabar de cair? Não. Tu sair da janela. Porque se esses sinais vierem e você não entender que é um sinal do Senhor para você se envolver, para você vir para o meio, para você sair do lugar de perigo, não está adiantando nada, irmãos. Esses dias eu conversando com uma pessoa aqui na igreja, falou assim, olha, se Deus aparecer na sua frente e falar contigo assim, fulano, não tem nem, vou usar profeta não, eu e você aqui, igual Moisés, face a face, a sua vida muda? Muda. Eu falei, não muda não, cara. Vou perguntar para você, se Deus aparecer na sua frente hoje, materializado, como um homem, como um ser de luz, como uma nuvem, e falar com você, Vitor, João, Martim, Larissa, Jean, a sua vida muda, irmãos? Quem acha que muda? Como diz a canção, uma só palavra que Deus manda, vai fazer. Quem acha que muda? Não muda. E por que não muda, pastor Vitor? Porque Deus pode falar e você deixar entrar por aqui e sair. Aqui. Cuidado, a janela é perigosa. Ah, tá, beleza. Livro do profeta Ezequiel, ele libera uma palavra do Senhor, que o Senhor diz para ele, falou assim, olha, se você vê alguém indo para o buraco, e você não avisar essa pessoa, e ela cair no buraco e morrer, o sangue dela vai ser sobre você. Mas se ela estiver indo para o buraco, você fala assim, ei cara, olha o buraco aí cara, você vai cair. E ela ignorar e cair no buraco, o sangue dela vai ser sobre ela mesma. Você não vê Deus falando assim, olha, vai lá, cata a pessoa, amarra ela na cintura, não deixa ela cair, não. Fala de avisar. Então, irmãos, talvez o Senhor hoje esteja liberando uma palavra para nos avisar, para sairmos de alguns lugares de indecisão, para sairmos de alguns lugares de extremo, para prestarmos atenção nos sinais que o Espírito Santo está nos dando. O sono está chegando, cara, está beliscando, presta atenção. Por quê? Porque se ele liberar a palavra, se ele der o sinal, e a gente não prestar atenção, irmãos, a gente perde até as desculpas que a gente tem para dar. Dormir, irmãos, é uma bênção, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Depende do lugar que você está. Porque se eu tivesse sentado no meio da igreja e tivesse dormido do mesmo jeito, o desfecho tinha sido outro, sim ou não? Então, até para ter os momentos de baixa na nossa vida, para ter aqueles momentos de dúvida, de temor, você tem que estar posicionado. Porque se você já está meio lá e meio cá, e dá um momento de dúvida, tu não volta nunca mais. Quem é esse pastor Vitor? Não. O profeta Elias num dia está lá matando 450 profetas de Baal, 400 profetas, que negócio todo, só o Senhor é Deus, e facada, e que negócio todo, sangue para tudo quanto é lado, fogo descendo do céu, reteté, um monte danado. Aí ele ouve um recado, Jezabel falou que vai te matar. Aí ele corre, ai, me mata Deus, já não sou melhor que os meus pais. Concorda que é um alto e baixo? Teve um momento ali de dúvida, mas estava firmado, irmãos. Estava num centro de igreja, estava num lugar onde não tinha janela perto, não estava na beiradinha. Então ele pôde passar por aquele momento, pôde ouvir o Senhor, não estava em lugar de vulnerabilidade. Então se o dia mal vier para quem já está mal, vai acabar de derrubar. Faz sentido ou não faz sentido? Vou fazer um exemplo aqui. Quem que passa por crise financeira de vez em quando? Vou levantar as duas mãos. Uma coisa, irmãos, é a crise financeira chegar e você não ter R$1, nem no banco, nem na conta. Outra coisa é a crise financeira chegar e você ter um reservinha guardado. É diferente ou não é?
Muito diferente. Agora vamos pegar isso e trazer para a nossa vida espiritual. Uma coisa é o dia da adversidade chegar e você não ter nada onde se segurar. Você não cria uma intimidade com Deus, você não tem uma prática de leitura da palavra, você não tem uma prática de oração. Você vai segurar onde? Viver uma vida de janela, irmão. Nem lá e nem cá. Isso não é uma palavra para ancião, não é uma palavra para criança, não é uma palavra para jovem. Isso é a palavra do Senhor, irmãos. E naquele dia, quando nós chegarmos diante do Senhor, nós vamos ser indesculpáveis. Quem que é indesculpável? É quando a gente não tem nenhum tipo de argumento para poder falar com o Senhor. Ah, Senhor, eu caí. Eu sei, ué. Tu foi na igreja aquele dia, eu mandei te avisar lá para tu prestar atenção que você estava pescando. Tu continua na mesma vida. Então, irmãos, a gente precisa estar atento. Apocalipse 3:1, nas cartas do apóstolo João às 7 igrejas, diz assim, quando ele escreve para a igreja da Ásia: conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Será que alguns de nós não tem fama de estar acordado e está dormindo? Pastor Vitor, eu estou acordado. Eu não sei quem já teve essa experiência. Eu acredito todo mundo, né? Eu sei que de algumas vezes que eu ficava acordado até mais tarde, um pouquinho acompanhando o jogo de futebol. Irmãos, eu estava lá acordado, 0-0, jogo brabo danado, aí dava aquela cochilada, de repente eu acordava 1-0. Falei, cara, perdi o gol. Aí continuava lá. Aí dava mais uma pescada, eu acordava, nossa, 40 minutos do segundo tempo, 3-0. Falei, não vi os gols do jogo. Você vai pescando ali, você vai perdendo os detalhes importantes. Você viu o jogo, mas aquilo que era importante você perdeu. Então, irmãos, às vezes você está aqui, no mover, na palavra, e aí na hora que a palavra do Senhor vai ser liberada para você, tu está conversando com quem está do lado, com quem tu podia conversar depois. Faz sentido? Faz sentido? Irmãos, não cochila não. Porque naquela hora, mas não falou comigo. Claro que falou. Imagina eu reclamar, que absurdo. Assisti um jogo inteiro e não vi os gols. Claro, na hora do gol eu estava dormindo. Então, irmãos, bizu para a nossa vida. Eu queria deixar 3 questionamentos para nós pensarmos antes de nós sairmos. Primeiro, como estamos hoje? Estamos dormindo ou acordados? Estamos atentos ou desatentos? Estamos ligados ou desligados? Irmãos, a palavra diz que quando o Senhor Jesus voltasse, muitos surgiriam no nome dele. Eis o Cristo, olha lá, eu sou o Cristo. Muita gente vai surgir. Mas a palavra fala que haveriam sinais. E para que haveria sinais? Para aqueles que estivessem atentos aos sinais se posicionarem. Você está dirigindo na estrada lá, tem uma placa, reduza, quebra-mola, curva fechada. Não adianta ter a placa se a gente não vê a placa e não obedecer. Então a primeira pergunta é essa: como nós estamos hoje? O pastor Vitor precisa responder? Agora não. Daqui a pouco diz a palavra, o texto que nós lemos na ceia, cada um deve examinar a si mesmo. E ontem, enquanto conversava com o Berê, nós falávamos sobre isso, assim, infelizmente, os cristãos ainda acreditam que o examinar a si mesmo é só para o dia da ceia. Irmão, examinar a si mesmo é todo dia. Todo dia. É todo dia olhar para o Salmo 139, se eu ver se há em mim algum caminho que não presta. Por quê? Porque eu sou inclinado para o erro. Se eu não tomar cuidado, eu saio, eu caio da janela. Eu vou sem perceber, chegando para um lugarzinho, aqui é mais fresco, né? Olha aqui é bonitinho, né? E cair. Então eu preciso estar fazendo análise. Primeira questão é essa: como nós estamos hoje? Segundo, onde nós estamos hoje? Como assim, pastor Vitor? Irmãos, se nós estivermos centrado, envolvido
imbuído da obra, do ministério, agarrado naquilo que Deus está ministrando no nosso coração, vivendo a palavra, buscando crescer, participando dos eventos da igreja, tanto fora quanto dentro, buscando crescimento pessoal. No dia que a sua adversidade chegar, você tem depósito. Você, opa, aconteceu alguma coisa aqui, mas já estou bem, já levantei. Agora, se você já está num lugar de limite, complicado, irmãos, já está num lugar perigoso, sai desse lugar, vem para o meio, vem para um lugar de segurança, se envolva, esteja presente. Por quê? Porque no lugar de limite, o problema pode ser muito maior. Terceiro, o que pode nos causar sono? Porque talvez você fale assim, não, pastor Vitor, eu estou bem, estou num lugar de segurança, não estou com sono, mas o que pode te causar sono? O que pode te causar desânimo com esse lugar? O que pode te causar frustração, decepção? É importante falar isso, irmãos, porque talvez tenha gente aí que a esperança está no presbítero, que a esperança está no pastor, que a esperança está na igreja, porque é bonito, que motiva ele estar aqui é o louvor que é legal, que motiva estar nesse ambiente, que de vez em quando a igreja faz alguma coisa. Se essa for a esperança, qualquer coisa que ruir vai te causar sono, vai te desanimar, vai te deixar letárgico, vai te deixar indiferente, você vai se frustrar. Qualquer esperança que não esteja centrada no Senhor Jesus é uma esperança furada. É você sair de um bote, mas um bote sem salva-vidas, um bote furado. Então, irmãos, talvez você pense assim, pastor Vitor, eu estou bem hoje, eu não estou com sono, eu não estou num lugar, eu estou guardando o meu coração para as coisas que podem me dar sono, estou tranquilo. Está acordado? Está de boa? Joia. Então, faça como o conselho que Jesus deu para Pedro. Olha, Pedro, sei que você é um cara bom, tranquilo, bacana. Quando você se converter, faz o que, irmãos? Apacenta as minhas, cuida dos seus irmãos. Então, se a gente pegar essa mesma palavra, trazer para o contexto de hoje, falar assim, olha, meu irmão, quando você estiver acordado, estiver ligado, estiver bem, cuide daqueles que estão cochilando. Imagina eu te pulando na janela. Todo mundo olhando para ele e está lá. Talvez tivessem pessoas do lado dele assim. Pessoas zombassem do cochilo dele. Fosse engraçado. Olha lá, ó, babando. Olha lá. Acontece ou não acontece, irmão? Engraçado ver os outros dormindo. Mas num contexto como esse, numa aplicação espiritual como essa, não. Então, irmão, se você está acordado, se você está bem, se você está ligado, se você está envolvido na obra, ajude o seu irmão. Ei, você está cochilando, hein? Lugar que você está é lugar de perigo, hein? E se ele quiser continuar? Se o atalaia avisar para o cara não cair, e ele quiser cair, não tem jeito, irmãos. A nossa função como irmãos é trabalharmos todos para que todos cheguemos ao mesmo lugar. E para nós encerrarmos, eu queria ler um texto. Romanos capítulo 13. Antes de nós orarmos, Romanos capítulo 13, versos 11 e 12. Abre aí comigo. Diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Amém? Se coloque de pé nessa hora, vamos orar. Louvado é o nome do Senhor. Feche os seus olhos.
Louvado é o nome do Senhor. Aleluia. Sabe, irmãos, quando o Senhor nos traz para um lugar como esse e ministra uma palavra no nosso coração como essa, nós precisamos da liberdade ao Senhor para Ele falar conosco. Talvez você pense que não tem nada a ser corrigido, não tenha nada a ser ajustado. Então talvez seja a noite do Senhor te capacitar, do Senhor te mostrar quem são as pessoas que você precisa alertar, para quem você precisa mandar uma mensagem, para quem você precisa ligar, quem você precisa despertar do sono. Mas se nessa noite o Senhor ministrou no seu coração e você tem percebido que tem vivido uma vida de extremos, meio crente, meio no mundo, com a atenção dividida, perdendo oportunidades e perdendo os recados que o Senhor tem ministrado na sua vida, é a oportunidade que você tem de se levantar no Senhor, de lavar o rosto de uma forma espiritual, tomar uma ceia que vai te despertar, abrir os seus olhos. Sabe, irmãos, tantas vezes nós vemos pessoas sendo alertadas do sono, alertadas de problemas, alertadas de perigo, diz, não, está tranquilo, está dominado. Não, irmãos, se hoje ouvirmos a voz do Espírito Santo, não endureçamos os nossos corações. É a oportunidade que nós temos diante do Senhor. Pastor Vitor, eu nem consigo reconhecer se eu estou acordado, se eu estou dormindo. Eu acho que eu estou acordado. Então faça como salmista. Ore ao Senhor, Senhor, vê se há em mim algum caminho que te desagrada. Talvez, Senhor, eu acho que eu esteja num lugar seguro, mas estou vivendo numa zona de perigo. Esta é a noite, irmãos, que o Senhor quer firmar os seus pés, trazer você de volta para o centro, trazer você de volta para o envolvimento com a obra, com a palavra, com o Evangelho, porque esse é o lugar de segurança, meu querido. Esse é o lugar de segurança no Senhor. Louvado é o teu nome, Pai. Deus querido e amado, no nome do Senhor Jesus, nós oramos nesta hora. Baseados, Senhor amado, e pautados na tua palavra que foi ministrada nesta noite, nos chamando, Senhor amado, a um lugar de lucidez, a um lugar, Senhor, de estar despertos, atentos, Senhor. Deus, a tua palavra nos mostra, Pai, que os últimos dias não seriam fáceis, Senhor. Muitos abandonariam a fé, muitos, Senhor amado, abririam mão das promessas que foram feitas, das promessas que têm vivido. Ah, Senhor, muitos estão dormindo, Pai. E nós nesta noite, Pai querido, recebemos do Senhor um recado, um alerta, nos chamando, Senhor amado, a uma vida de atenção à tua palavra, de atenção ao teu Evangelho. Nós oramos, Pai querido, para que esta noite seja noite, Pai, de reconhecermos o nosso lugar em Ti, de reconhecermos, Pai querido, a nossa missão no Senhor. Talvez, Senhor amado, uma missão de ser despertado, ou talvez, Senhor amado, uma missão de ser usado como um despertador para aquele que está numa zona de perigo. Nós hoje queremos ser, Pai querido, impactados pelo Senhor, receber, Deus querido, o toque especial do Senhor nessa noite, de maneira tal, Pai querido, que aquilo que o Senhor tem a tratar conosco e através de nós, Pai, seja real. Deus querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, de uma maneira sobrenatural e especial, Deus querido, seja durante o louvor, durante a oração, durante a ceia, Pai querido, que o Senhor nos traga de volta a um lugar de atenção, a um lugar, Senhor amado, de despertar. Deus querido, a tua palavra nos mostra que aquele jovem, Pai, que adormeceu, escolheu estar na janela, e no momento, Pai, que ele escolheu estar ali, Senhor, ele estava lúcido, estava desperto, estava atento, Pai. Então foi uma escolha racional, que nós hoje, Pai querido, possamos fazer uma escolha racional pelo Senhor, fazer uma escolha racional, Pai querido, pela tua palavra, uma escolha racional, Pai querido, pelo teu Evangelho, Pai, e que saiamos, Pai querido, de um lugar de indecisão, de um lugar de mornidão, Pai, e caminhemos para um lugar de estabilidade no Senhor, no nome do Senhor Jesus. Aleluias. Santo é o teu nome, Senhor.